você achar, dá um glória a Deus, porque quando nós damos glória para Deus, Ele derrama a sua glória para nós. Gênesis capítulo 9, abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração e deixe Deus falar contigo. Se você escutar a pregação como um homem falando, uma apresentação, pode até parecer bonito, mas não vai mudar nada. Agora, se você escutar a pregação como Deus falando do trono dele até a sua vida, aí vai acontecer uma transformação profunda e verdadeira. Gênesis 9, verso 8, diz assim: Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança, diga comigo, aliança, somente até aí, que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, ou seja, até nós. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, repita comigo, diga arco-íris. Isso, até aí. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Versículo 17, concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Diga glória a Deus. Irmãos, nesse mês de fevereiro, Deus está falando um tema muito importante conosco sobre Jesus, como aquele que traz alegria à nossa vida, aquele que dá cor à nossa vida. Dar cor à vida é uma expressão que simboliza, que significa a nossa vida ter mais alegria. Nós estamos nesse mês de fevereiro olhando para o nosso Deus, para procurar conhecer Ele melhor. O livro de Oséias diz: conheçamos a Deus e nos esforcemos para conhecê-lo. Você e eu precisamos conhecer o Deus que servimos. Nós temos que conhecer os atributos de Deus, as características de Deus, o caráter de Deus. Precisamos aprender como Deus trabalha. Precisamos aprender a forma que Deus não trabalha também. Precisamos aprender aquilo que agrada e aquilo que desagrada o nosso Deus. Nós teremos que conhecer esse Deus. E nesse mês de fevereiro nós estamos olhando para o nosso Deus, para conhecê-lo melhor. E uma das grandes características do nosso Deus, irmãos, é esse Deus criador, é esse Deus criativo, ou seja, o Deus como um artista, na verdade não um artista comum e qualquer, na verdade o maior e mais perfeito artista que existe. Você pode dar glória a Deus por isso? Aquele que está sempre trabalhando, aquele que tem sempre uma obra na sua mente, aquele que está sempre projetando algo para que o seu propósito seja alcançado, seja revelado e também seja manifesto. E nesse mês de fevereiro, a gente falando desse Deus, essa grande arte, daquilo que Deus tem feito, nós não poderíamos, irmãos, durante pelo menos um domingo deste mês, sem falarmos sobre essa grande obra de arte que o nosso Deus fez, que fala de tantas cores, como estamos falando de cores nesse mês, que é o arco-íris. Todos nós aqui, um dia, já vimos um arco-íris. E não é impressionante que quando a gente olha um arco-íris, como ele prende a nossa atenção? A gente já viu várias vezes, iremos ver, mas é impressionante, não sei quanto a você, toda vez que eu vejo um arco-íris, eu quase chego a parar o carro e ficar olhando a beleza daquilo, e mais também não somente pela beleza do arco-íris, todas as suas cores, temos até aqui uma pequena ilustração, mas o principal que é o significado do arco-íris. Por que ele existe? Por que ele surgiu? O arco-íris é um símbolo bíblico, você sabia disso?
O arco-íris, ele é um símbolo cristão. Deus criou o arco-íris como criador de toda a terra, de todo o universo, usando, claro, os efeitos da natureza. A primeira vez que um arco-íris apareceu na terra foi logo após o dilúvio. A Bíblia diz que Deus ordenou Noé criar a arca, e depois que eles saíram da arca, Noé, a família, os animais, a Bíblia diz que o arco-íris, ele vem então a aparecer. E a Bíblia então diz que Deus chega para Noé e fala: Noé, esse arco-íris, ele tem um grande significado. Ele significa a minha aliança com a humanidade. Arco-íris, irmãos, geralmente, eles aparecem logo após as tempestades, não é verdade? Quando nós vemos um período de grandes chuvas, uma grande tempestade, nuvens escuras, nós escutamos os trovões, nós olhamos os relâmpagos, e quando aquela tempestade começa a diminuir, as nuvens começam a se dissipar, o céu começa a se abrir, lá o sol está brilhando, lá o sol está raiando. Mas, irmãos, o sol tinha sumido? Nós sabemos que não. O sol sempre esteve brilhando, mas ele estava encoberto pelas nuvens. Não sei se todos nós já tivemos essa oportunidade. Se você não teve, eu espero que um dia você tenha também. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma viagem e eu fui pegar o avião. E naquele dia o céu estava todo escuro, nuvens pretas, chovendo, trovão, relâmpago, estava terrível, né? Até a gente pensou que o voo ia ser cancelado, mas o voo não foi, a gente teve que enfrentar aquilo. E é aquele tempo terrível, e de repente o avião, então o piloto começa a pegar aquele avião, e ele atravessa as nuvens. E quando a gente começa a olhar por cima das nuvens, lá estava o sol brilhando. Eu quero dizer que não importa a tempestade que você esteja vivendo, o sol ainda está brilhando sobre a sua vida. Então, quando começa a tempestade ir embora, o sol que já está brilhando, as luzes solares, as luzes do sol, elas começam de uma certa forma refletir, porque o céu está carregado por causa da chuva de partículas de água, de gotas de água, e assim então o sol bate naquelas partículas de água, e o arco-íris então ele é formado. Após uma grande tempestade, sempre está ali o arco-íris, para lembrar-nos do amor de Deus nas nossas vidas. Da mesma forma que tempestades surgem no mundo natural que vivemos, infelizmente também tempestades podem surgir na nossa vida. Talvez alguns entraram aqui hoje, nesta noite, com tantas tempestades, temporais você está passando. Talvez a sua vida que até um tempo atrás estava um céu limpo, sol brilhando, tudo radiante, talvez nuvens escuras se formaram. Tempestades que talvez você pôde até prever, porque tempestades que nós podemos prever, não é verdade? Há tempestades que nós vamos olhando, e tem alguns que são melhores que outros, porque tem gente que é fera nesse negócio, né, irmãos? Que ele vem assim, vê um vento diferente, acho que vai chover, né? Eu nunca consigo entender qual lado que veio o vento, né? Mas tem gente que é bom, olha, está vindo um vento assim, um ventinho desse jeito, acho que vai chover. O máximo que eu consigo é acompanhar no jornal mesmo essas coisas, e ainda olha que a gente erra ainda. Mas algumas tempestades a gente consegue perceber. Tem situações na vida que a gente olha para aquilo e a gente sabe, olha, isso aqui vai dar errado. E infelizmente a gente sabe que nós teríamos que tomar uma atitude e nós não tomamos. Porém, há tempestades que surgem na vida que são imprevisíveis, assim como às vezes nós estamos num dia com o céu claro, aquela luz brilhando, o sol radiando, e de repente uma tempestade se forma. Quantos de nós talvez hoje vivemos tempestades na nossa vida, estamos passando por tempestades que nós não pudemos prever e que surgiram de forma de repente. Às vezes nós estamos com a nossa vida corriqueira, nossa rotina, e às vezes alguém vem a falecer da nossa família. Muda totalmente a nossa vida, a nossa direção. Nós nos perguntamos como iremos conseguir viver, como iremos conseguir superar aquela nova realidade. Quantos de nós às vezes sofremos a tempestade de um desemprego? Às vezes a gente acorda de manhã empregado e termina o dia desempregado. Aquele casamento que estava cheio de amor, cuti-cuti para cá, beijinho para lá, melado que estava, de repente
começam uns desentendimentos, um fala A, o outro entende B, um fala arroz, outro entende feijão, e é uma brigaiada que surge. O casal não começa mais a se entender, não começa mais a bater as ideias, e aquela harmonia parece que foi para o espaço, e agora são brigas, e um vive ferindo e machucando um ao outro. Tempestades que se formam em nossa vida, para as quais nós não estávamos preparados. Porém, talvez nem todos aqui nessa noite estão assim vivendo uma tempestade na vida. E glória a Deus por isso. Talvez a sua vida não está perfeita, não existe nenhuma vida perfeita. Mas de uma certa forma você pode dizer, pastor, olha, a minha vida não está perfeita, mas também não está assim, essa tempestade toda. Não tem nuvens pretas, o céu está azulzinho, o sol está brilhando. E se você está vivendo isso na sua vida, irmãos, glorifique, exalte e agradeça ao Senhor Jesus por essa bênção na sua vida. E não se sinta mal, e principalmente não fique com medo de alguma coisa acontecer de ruim. Porque tem gente, irmãos, quando as coisas estão muito boas, já começa com... Tá bom demais. Esse marido aqui está carinhoso demais, né? E esse filho aqui já vai pedir dinheiro, né? O filho, quando começa com assim, já vai pedir dinheiro, né? E tem gente que já começa a ficar suspeitando. Às vezes são tantos sofrimentos que ele passou na vida, que quando períodos bons estão acontecendo, ele já fica esperando. Irmãos, não faça isso. Nós não podemos criar essa expectativa, nós não podemos trazer esse medo, essa maldição sobre o nosso futuro. Sabia que toda vez que você tem um medo sobre algo que um dia ainda pode acontecer, você está de uma certa forma já amaldiçoando o seu futuro? A Bíblia nos diz que Jó certa vez falou: o medo que eu temia me aconteceu. E às vezes muitos de nós aqui, a nossa mente, ela fica toda hora já planejando tragédia. Fala para o seu irmão, não planeje tragédia. Fala para ele aí. Nós temos que ser prudentes, amém, irmãos? Temos que economizar, guardar dinheiro para os tempos difíceis, tudo isso é certo. Mas tem gente que já planeja a tragédia. E ele já fica, não, porque se acontecer isso, já fica lá, não, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Jó talvez ficava imaginando, olha, se um dia eu perder o dinheiro, se um dia meus filhos morrerem, como que vai ser a minha vida? Não, e por isso que a Bíblia diz, o medo que eu temia me aconteceu. Se o medo está escravizando você, se liberte nesta noite. Eu creio que hoje é a noite de libertação do Senhor neste lugar. Não deixe esse medo invadir o seu coração. Se o céu está claro, o sol está brilhando, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Mas também preste atenção na palavra, para você estar preparado para talvez algum tempo difícil que possa surgir, ou também para ajudar alguém que está precisando, pois Deus nos usa como instrumentos para a sua grande obra, amém, irmãos? Quando olhamos para o arco-íris, duas grandes verdades nós podemos aprendê-las. Tem várias, mas nessa noite nós vamos ouvir duas que Deus separou para nós. Se nós voltarmos a nossa atenção para o texto que nós lemos, você vai ver que existe uma palavra-chave nesses versículos que nós lemos. Uma palavra que se repete várias vezes, a palavra aliança. Quando o arco-íris é criado por Deus, Deus está dizendo, isso aqui é um símbolo da minha aliança. A primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos é que o nosso Deus é um Deus de aliança. Levante sua mão e diga assim comigo, o meu Deus é um Deus de aliança. Vamos fazer mais forte, diga mais forte. O meu Deus é um Deus de aliança. Mas o que significa isso? O que significa ter um Deus com um Deus de aliança? Um Deus que faz uma aliança conosco. Na verdade, irmãos, nós temos muita dificuldade em entender Deus de aliança. Porque a própria palavra aliança, ela está extremamente em desuso nos nossos dias. Nós não usamos muito essa palavra. A gente, quando fala a palavra aliança, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele anel que tem que se comprar quando vai se casar. Mas a aliança é muito mais profundo que isso. No nosso vocabulário hoje, dos tempos que nós vivemos, muitas vezes nós usamos palavras como parceria, como sociedade, mas essas palavras são infinitamente pequenas para expressar o que é realmente uma aliança.
Um outro motivo que nós temos dificuldade para entender essa palavra aliança é porque nós vivemos uma geração extremamente descompromissada e infiel. Uma geração que está à busca de uma felicidade, de uma liberdade total, aonde ninguém quer viver preso a nada e ninguém. Todos hoje querem viver uma vida onde eu mando no meu nariz e eu mando a minha vida. Eu não quero que ninguém mande em mim, eu não tenho que prestar conta para ninguém, eu quero fazer aquilo que eu bem entender, eu quero ir aonde eu quero, eu não quero estar submisso a ninguém, eu não tenho que obedecer a alguém. E esta geração, ela vive esses sintomas de uma liberdade errada, de uma liberdade total, aonde ela quer viver, eu sou dono da minha vida e eu faço o que eu quero. Uma esposa, ela acorda um dia de manhã e diz, eu não quero mais esse casamento, eu procuro outro, e eu não quero mais estar neste lugar, eu vou para aquele outro lugar, e assim eu vivo uma vida desregrada, uma vida onde eu sou dono do meu próprio nariz. Nós precisamos, irmãos, entender o que é viver uma aliança. Eu queria usar aqui uma ilustração para isso, para que nós possamos compreender. Queria chamar meus 2 assistentes dessa pregação. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Vamos aplaudir melhor, mais. Isso, vem aqui. E eles vão me ajudar aqui para a gente entender melhor o que é uma aliança. Eles aqui representam 2 reis. Quantos reis, igreja? 2. Na época de reis e reinados, a aliança era muito comum. As pessoas daquela época entendiam melhor do que nós nos dias de hoje. Por isso que eu vou usar essa ilustração. Então vamos imaginar que este rei, que tem ali o seu reinado, eles são um povo assim muito inteligente. Gostou dessa? Né? Muito inteligente. Eles têm, acho que ele está perguntando o que eu estou fazendo aqui. Todo esse monte de gente olhando para mim, né? Fique em paz, filho, você vai sobreviver, viu? O pastor está contigo, viu? E aquele rei, o povo é muito inteligente, eles têm assim uma habilidade, uma técnica para plantio, eles plantam, eles colhem fartura e fartura de alimento, porque eles são muito inteligentes. Mas, para a guerra, eles são meio fraquinhos, eles são mais baixinhos, os inimigos vêm, invadem, destrói tudo e levam tudo embora. E eles estão ali sempre fraquinhos. Aí nós temos esse outro reino. Esse outro reino é um reino assim de homens muito altos, fortes, corajosos. Briga é com eles mesmo. Surgiu uma briga, chama eles. E eles gostam de guerrear, vão para a guerra e ninguém consegue detê-los. Mas não são assim tão inteligentes como o outro rei. Eles não conseguem, eles plantam, não dá nada, as frutas ficam tudo pequenas, os alimentos ficam todos frágeis, a chuva vem, a plantação acaba tudo, e eles estão sempre fraquinhos também. Então o que acontece? Naqueles tempos, o que aqueles reis então fariam? Eles fariam então o que? Uma aliança. Então agora vira um de frente para o outro, dá as mãos aqui, isso, assim, segura aqui, isso. Então eles faziam o quê? Uma aliança. Agora eles estão o quê? Aliançados. E nessa aliança agora cada um tem a sua parte. Esse aqui, como eles são mais inteligentes, eles vão produzir mais alimento agora, porque eles têm que produzir alimento para eles e para o outro reino. Quem está dentro, diga amém. E agora esse reino aqui, são os caras mais grandão, fartão, né? Se empolgou, né? Até os pais estão babando aí, né? Ficam tudo babando quando os filhos vêm aqui. Agora você vai ter que proteger você e o outro reino. Assim então eles faziam esta aliança, esse pacto. Durante esse processo de aliança, às vezes alguns rituais eram realizados. Por exemplo, às vezes os filhos desses reis casavam um com o outro, para mostrar que agora eles são um único povo. Então, por exemplo, você já viu muitas vezes em filmes que a princesa vai... Cansou? Volta aí.
Vocês vão ficar aí até o final agora, né? Às vezes, já viu os filmes que às vezes a princesa ela tem que casar com um príncipe do outro reino, mas ele é muito chato, ele é muito feio, mas ela tem que casar, por quê? Porque é um pacto que eles faziam. Às vezes esses pactos envolviam alguns rituais religiosos, às vezes sacrifícios de animais, cada um dava um animal, o seu melhor animal, cortava o animal no meio, o sangue derramava. Estou estragando com o jantar de todo mundo aí, né? E ali fazia o pacto de sangue. Às vezes nesse pacto, nessa aliança, às vezes eles trocavam anéis. O rei dava o seu anel para o outro rei, eles trocavam o anel. E às vezes aquela aliança, para exceção, era tão profunda que chegava ao ponto de trocar o nome. Eles mudavam até de nome, simbolizando o quê? Que a partir agora daquela aliança não são mais a mesma pessoa. Eles são um povo diferente, agora um novo povo. Eles estão compromissados e aliançados um com o outro. E para fechar esta parte, se mexesse com ele, mexia com esse. Se mexia com esse, agora mexia com aquele. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de aliança. Eu vou repetir, o nosso Deus é um Deus de aliança. Se nós olharmos a Bíblia toda, nós vamos ver várias alianças que Deus fez. Se nós olharmos, por exemplo, a aliança de Abraão, Abraão passou por tudo isso. No pacto que Abraão fez com Deus, teve até um sacrifício de animais que envolveu o sangue. O nome de Abraão foi mudado, você lembra? Antes ele chamava-se que Abrão. Depois o nome foi mudado para Abraão, significando a partir daquela aliança, agora Abraão, você tem um novo propósito de vida. Deus faz aliança conosco. O arco-íris simboliza uma aliança que Deus fez com toda a humanidade e até mesmo com os animais e seres vivos, aonde jamais o dilúvio aconteceria novamente. Mas nós temos, irmãos, uma outra aliança mais forte e mais poderosa. Aliança feita com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aliança não no sangue de animais, mas no sangue do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus, o próprio Deus morrendo naquela cruz e derramando o seu sangue por mim e por você. Diga bem forte: eu tenho uma aliança com Deus através de Jesus. E nós podemos agora perguntarmos: mas pastor, se Deus faz uma aliança conosco, e alianças eram feitas para que um pudesse cooperar com o outro, o que Deus precisa de mim? Deus não precisa de nada. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o dono de todas as coisas. Por que Deus então faz uma aliança com o homem, se Ele não precisa de nada do homem? Olhe para cá, irmãos. Deus faz uma aliança conosco porque primeiro Ele nos ama, e Ele quer ser o provedor desta aliança. Ele quer cuidar de cada detalhe da sua vida. Ele quer te guiar, Ele quer te proteger. Em outras palavras, se alguém mexer com você, está mexendo com Ele. Ele faz essa aliança conosco porque Deus estabeleceu um princípio, que tudo aquilo que Ele fizesse neste mundo, todo projeto, toda ação dEle neste mundo, Ele usaria cada um de nós como servos dEle. Ele usaria cada um de nós como instrumentos na sua mão. Quem está dentro, diga amém. E aqui nós começamos a entrar agora na nossa parte dessa aliança. A parte de Deus é cuidar de nós, é suprir, é proteger, é trazer direção, trazer livramento. Mas numa aliança também nós temos a nossa parte para com Deus. E a nossa parte primeiro é sermos usados por Deus, instrumentos dEle, para levar o seu amor a outras pessoas. Amém, irmãos? A nossa parte dessa aliança, olhe para cá, é honrar a Deus. Nós temos que honrar, igreja, esta aliança. As pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver uma diferença. O mundo não pode olhar duas pessoas, uma do lado da outra, uma que tem aliança com Deus e a outra que não tem aliança com Deus, e não ter diferença nenhuma. Será que nós estamos honrando esta aliança que temos com Deus? Quando as pessoas olham para nós, elas veem algo diferente. Às vezes algumas pessoas falam que têm uma aliança com Deus, mas o seu linguajar é o mesmo tipo de linguajar de alguém que não tem Deus. As músicas que ela ouve são as mesmas músicas de alguém que não tem aliança com Deus.
a forma de ela se vestir é da mesma forma de uma aliança com alguém que não tem aliança com Deus. Eu não estou falando aqui de padrão de roupas, mas estou falando aqui de moderação, de roupas que não envergonham. O temperamento é o mesmo temperamento, e não pode ser assim. Uma pessoa que tem uma aliança com Deus deve ter um temperamento diferente, uma reação diferente diante das lutas, dificuldades. Alguém que tem aliança com Deus não pode reagir da mesma forma. Alguém que não tem aliança com Deus se irrita, se desespera. Ei, você está se comportando como alguém aliançado com Deus? Os seus negócios são negócios diferentes, ou os seus negócios são o mesmo tipo de negócios? É a nossa parte desta aliança, honrar esta aliança, para que quando pessoas olhem para a nossa vida, elas sejam atraídas a Deus. A maior pregação que existe não são nossas palavras, mas é a nossa vida no dia a dia. Ela deve refletir o Deus que nós estamos aliançados. Quem está dentro, diga amém. Nós temos que levar essa mensagem a outras pessoas, irmãos. É nossa responsabilidade nessa aliança. Essa mensagem que chegou a nós também deve chegar na vida de outros. Que nós possamos viver aliançados com o nosso Deus. Que nós possamos se enxergar perante Deus e falarmos: Deus, eu preciso da tua bênção, o teu milagre. O Senhor prometeu nesta aliança que cuidaria de mim, mas eu também farei a minha parte nesta aliança. E toda aliança, ela tem um símbolo. Os que são casados, nós usamos exatamente uma aliança. Quando nós usamos uma aliança, os casados, não é para ficar desfilando: ó, sou casado, não é para isso não. Não é para isso que a gente usa aliança. A gente usa para lembrar que eu tenho o quê? Um compromisso. Eu não tenho uma sociedade com a minha esposa, eu não tenho uma parceria com a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Aliança não se desfaz por qualquer coisa. Aliança até a morte. Certa vez perguntaram para a esposa de um grande pastor renomado, perguntaram assim para ela: você já pensou se separar do seu marido? Ela falou assim: separar não, mas matar várias vezes. Uma expressão que ela estava querendo dizer: olha, separar não é o quê? Opção. Na minha cabeça não passa isso. A única forma de eu viver longe desse homem é matando ele. Então eu já tive algumas vontades. Mas o que ela estava querendo dizer é o quê? Eu tenho uma aliança. Nós temos que ter, irmãos, esse símbolo desta aliança. E a parte de Deus nessa aliança, nesse símbolo, foi a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Jesus não morreu escondido atrás de uma árvore, Jesus não morreu escondido atrás de um monte, Jesus não morreu escondido atrás de uma rocha. Jesus se humilhou na frente de todos, morte de cruz, a pior de todas as mortes. Mas eu também quero falar da nossa parte, desse símbolo desta aliança. No dia 31 de março, no final do mês que vem, no último domingo, nós teremos batismo nas águas. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? E o que é batismo nas águas? Batismo nas águas é o meu símbolo da minha aliança com Jesus. Você que ainda não desceu as águas do batismo, o Senhor Jesus coloca esta oportunidade na sua frente. Que dia 31 de março você possa fazer essa decisão de mostrar para as pessoas aquilo que você já decidiu aí dentro de você. Esse amor que você tem por Jesus, essa aliança que você tem por Jesus, esse prazer de ter essa vida com Jesus, que você possa externar isso. Nós que somos batizados, só de nós lembrarmos do batismo, até vontade de batizar de novo. Aquela alegria de dizer: eu quero Jesus na minha vida. Se você ainda não desceu as águas do batismo, desça no dia 31. A partir desta semana, nós vamos iniciar alguns cursos na igreja. Você recebeu o folheto. Você que está numa célula, procure o seu líder de uma célula. Preste atenção, o curso não é para preparar você, porque nós jamais estaremos preparados, amém, igreja? Mas o curso é para te orientar, que você também possa ter uma aliança com Deus, e que você possa desfrutar desta aliança. Vamos aplaudir Jesus pela vida. Vamos liberar eles? Obrigado, estão liberados.
ficar aqui até o final da mensagem, né, moço? Tem um que está pensando até agora, o que eu estou fazendo? Nem sei o que eu fiz. Está pensando até agora. Quando eu olho para o arco-íris, a primeira mensagem que vem é que Deus tem uma aliança conosco. Você lembra que nós falamos aqui de aliança? Que quando a aliança, ao compromisso do cuidado mútuo um com o outro. Assim, irmãos, somos levados a uma segunda grande verdade. Se eu tenho uma aliança com Deus, o desespero não pode estar no meu coração. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu devo permitir que a paz ela entre em meu coração, porque eu não estou sozinho, largado e abandonado naquilo que eu estou vivendo. Eu estou aliançado com Deus. Por isso que Filipenses 4, 6, 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas através das orações, das súplicas e ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e uma paz que excede todo entendimento. Como que é essa paz, igreja? Que excede o quê? Todo entendimento, guardará o seu coração. Quando nós temos essa aliança com o nosso Deus, o desespero não tem lugar dentro de nós, porque nós estamos aliançados com Deus, Criador do céu e da terra, o Criador do universo. Nada pode abalá-lo, nada pode mexer com Ele, nada pode mudar os seus planos. A Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode impedir, ninguém pode mudar o seu projeto. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, o médico dos médicos, o grande eu sou, o alfa e o ômega. É perante Ele que você está aliançado. Você não está aliançado a um Deus feito pelos homens, mas é um Deus que com a sua mão fez o homem. Você não está aliançado com um Deus que é carregado pelos homens, mas é um Deus que nos carrega. Por isso, irmãos, quando nós lembramos da aliança que nós temos com o nosso Deus, uma paz que excede todo entendimento deve começar a surgir dentro de nós. Quem tem o Senhor Jesus aliançado com Ele não precisa ter desespero. Mas pastor, tem tantas coisas acontecendo. Nós podemos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama o Senhor Jesus e é aliançado com Ele. Então Deus pergunta: por que tanto desespero? Posso lembrar-me das palavras de Jesus aos seus discípulos, naquela tempestade, naquele barco, quando Jesus diz: ainda não tem fé? Ainda? Lembre-se de tudo que você já passou e como eu cuidei de cada vez. Cada detalhe eu estava lá presente. Eu sou fiel a esta aliança e não quebro a minha aliança. Eu não sou um Deus que tira férias da aliança. Se um dia você fez aliança com Deus, Ele é fiel, irmãos, Ele é inabalável. O ser humano tem vivido várias doenças emocionais. As três principais doenças são a depressão, que é a doença emocional do passado, sempre olhando para trás, o que deu errado, as falhas, o que aconteceu, os erros que cometeram. A segunda doença é a doença da ansiedade, que é a doença do futuro, sempre preocupado, angustiado por aquilo que ainda vai acontecer. Mas a doença do presente é a doença do estresse, é a preocupação, é aquele nervosismo, é aquela irritação. Jesus trouxe todos nós aqui nesta noite, neste lugar, porque Ele quer que você experimente uma paz. Mas preste atenção, não é uma paz qualquer, é uma paz que excede todo o entendimento, que excede o entendimento, ou seja, é uma paz que você olha, você experimenta, não consegue compreendê-la. Ela está fora da lógica, ela está fora da razão, ela está fora de qualquer raciocínio, porque a paz do mundo, irmãos, é uma paz de ausência de lutas. A paz do mundo é uma paz de se esquecer o problema. A paz do mundo é uma paz de se afastar da adversidade. E isso nós procuramos, as pessoas procuram nos prazeres deste mundo. Quando nós vemos alguém, por exemplo, se procurando a bebida, o que ela está procurando? Talvez você, uma vez até já mesmo disse: aí eu vou beber um pouco para o quê? Esquecer. E assim são os prazeres,
uma noite de prazer sexual, às vezes são viagens, baladas, que não é errado você viajar, você ter um momento de descanso, mas nós nunca vamos alcançar a paz verdadeira com essas coisas, porque tudo isso do mundo, irmãos, é igual um analgésico. Você toma um Dorflex, você toma uma dipirona, aquele remédio ele entra no seu corpo e por algumas horas o efeito, ele está agindo e a dor vai embora, mas quando o efeito começa a acabar, a dor vai voltando. Não, irmãos, a paz que vem do nosso Deus não é essa paz, porque essa paz ela é mundana, essa paz é lógica, essa paz é do raciocínio do homem. Eu esqueço o problema, eu tenho paz, mas quando o problema volta, a paz vai embora. A paz que vem do nosso Deus é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz no meio da luta, é uma paz no meio da adversidade, é uma paz onde nós podemos confiar e saber que ainda que eu passe por um vale na sombra da morte, eu não temo mal algum, porque eu tenho aliança com Ele, eu tenho uma aliança com Ele, eu tenho uma aliança com Ele, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo, e ao final daquele vale de morte, os passos verdejantes estão me esperando. Deixe Deus trazer um arco-íris na sua vida. O sol já está brilhando. Eu vou repetir, o sol já está brilhando. A tempestade está grande, mas o sol já está brilhando. Deus nos chama nessa noite, meu filho. Olhe por cima das nuvens escuras da sua vida. Olhe por cima das notícias ruins da sua vida. Olhe por cima das tragédias da sua vida. Você está debaixo dessa nuvem. O medo veio, a ansiedade veio, o perigo veio, mas o Senhor Jesus convida cada um de nós a olharmos por cima das nuvens, e você verá que o sol já está brilhando. Não olhe para dentro de você. Olhar para dentro de você, você ficará com mais medo. Você olhará e perceberá que você não tem a capacidade, a competência para aquilo. Não fique olhando para os lados, pois você ficará se comparando aos outros. E mais angústia irá gerar no seu coração. Dá tudo certo para eles e tudo errado para mim. Parece que é tudo mais fácil para eles e mais difícil para mim. Não fique olhando para trás. Não pense em desistir e abandonar. E nem tampouco olhe para frente dizendo eu posso tudo e eu consigo tudo. Não. A solução, aonde Jesus trouxe cada um de nós nessa noite, diz: meu filho, comece a olhar por cima das nuvens, atravesse essa nuvem e veja que eu já estou lá. Eu sou esse sol que já está brilhando. Nós podemos falar: pastor, como eu faço isso? No mundo natural eu preciso de um avião para atravessar as nuvens. Sabe, irmãos, como o filho e a filha de Deus, ele olha por cima das nuvens quando ele sobe no colo de Deus. Você já subiu no colo de Deus? Hoje é a noite de subir no colo de Deus. Quando uma criança, presta atenção, quando uma criança pequena, ela olha na visão dela, na altura que ela está. Mas quando um pai, ele carrega o seu filho no colo, o filho fica na mesma altura do pai. O filho começa a olhar o que o pai está vendo. E nessa noite Jesus faz um convite para nós: se lembre que eu tenho uma aliança com você, e eu sou fiel a essa aliança. Suba no meu colo e comece a olhar com os meus olhos. Se coloque de pé neste momento. Como que eu subo, Senhor, pastor, ao colo do Pai? Primeiro através do louvor e adoração. Quando nós oramos e adoramos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Você sabe por que o culto começa com louvor? O culto não começa com louvor, não é por entretenimento, as pessoas estão chegando, vamos cantando umas músicas aí. O culto começa com louvor, porque durante o louvor nós estamos subindo no colo do Pai. Durante o culto Deus quer ministrar para nós coisas grandes e profundas, que nós não vamos conseguir recebê-las se nós estivermos olhando com um olhar de criança. Por isso que o culto começa com louvor, porque ele vai carregando a gente. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Nós subimos no colo do Pai quando nós glorificamos e adoramos, quando oramos com fé, quando oramos com sinceridade e dizemos: Senhor, eu preciso subir em teu colo nesta noite.
Eu preciso estar nas tuas mãos, Jesus. Abra os teus olhos, olhe para cá. Eu queria encerrar esta mensagem. Uma pequena história. Certa vez um rei chamou os maiores pintores do seu reino e deu-lhes uma tarefa de pintarem um quadro que simbolizasse a paz. Então aqueles pintores, depois de um tempo, voltaram, e alguns trouxeram um quadro como este: montanhas, riachos, árvores bonitas. Alguns trouxeram quadros de um pôr do sol bonito, céu azul, pôr do sol. Olha que gostoso, né? Só de imaginar, né? Tem outro aí. Céu azulzinho, nuvens brancas. Um outro pintor pintou um riacho, um mar azul, os tons de azul. Mas de repente, famílias. De repente chega um pintor e ele traz um quadro diferente. O quadro dele não era nada disso. O quadro dele era uma floresta em chamas, fogo por todos os lados, labaredas de fogo altíssimas, animais correndo, desesperados. O rei fala: então, espera aí, eu pedi um quadro sobre paz. E nós falamos esse mês, Jesus, o pintor da nossa vida. E o rei falou: explique isso antes que eu te mande embora. Então aquele pintor tira uma lupa e fala assim: rei, pega esta lupa agora, olha no cantinho deste quadro, e no meio daquela floresta com tanto fogo, tanto desespero, há um passarinho dormindo tranquilamente. Então aquele pintor diz: rei, essa é a verdadeira paz. Aqueles que já chegaram à maturidade da vida, talvez você já chegou a essa conclusão: vida sem adversidades não existe. Não é aí que está a diferença de ter Jesus. Não é aí. Quando você termina uma, não sei por que insiste em aparecer outra. E às vezes parece mais de uma, várias vezes. A paz que vem de Deus, irmãos, é a tranquilidade no meio das maiores adversidades da vida. E eu posso ter paz, porque eu sei que está fora do meu controle, mas está no controle dele, e ele vai cuidar de mim. Eu tenho uma aliança com ele. Ele não quebra a sua aliança. Ele cuida daqueles que estão aliançados com ele. Então, mesmo com labaredas de fogo tão altas, eu posso ser gentil, eu posso ser educado e não descontar nas pessoas que eu amo. Mesmo com labaredas tão altas, eu posso ter sonhos e projetos na minha vida. Mesmo com labaredas tão altas, eu posso dizer: Jesus, eu não te largo. E não vou ficar dizendo: ah, Deus não me abençoou, Deus não fez isso do meu jeito, então eu vou largar, não adianta ir para a igreja, não adianta servir a Deus. Não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho uma aliança com Ele também. Levante as suas mãos, comece a falar com o Senhor. Talvez a primeira oração que nós temos que fazer hoje é uma oração de arrependimento. Fale: Senhor, eu me arrependo se eu tenho envergonhado esta aliança. Eu me arrependo, Senhor, se quando alguma coisa não sai do meu jeito, eu já falei: não vou mais na igreja, não vou mais na célula, não adianta orar. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor, por isso. Mas eu quero honrar a minha parte desta aliança, Senhor, pois o Senhor não quebra e eu também não vou quebrar, Senhor. Que nós possamos adorar ao Senhor. Diga: Senhor, me carregue em teu colo nesta noite. Eu não aguento mais, Senhor, eu preciso olhar para além das nuvens, Senhor, pois o arco-íris irá surgir, Senhor. O sol já está brilhando, Senhor, e eu não vou esperar a tempestade acabar para ter alegria. Eu terei alegria no meio da tempestade.
Eu não vou esperar ter paz só depois que a tempestade for embora. Eu vou atravessar essas nuvens, Senhor, e subir no teu colo e ver esse grande sol, a tua luz, a tua glória que brilha sobre a minha vida. Cante esse louvor agora. Sei que os teus olhos, faça deste louvor uma oração a Deus. sempre atentos permanecem.